trabalho. Falando especificamente da privacidade, Sidney, a gente vem observando algumas coisas que têm aparecido na mídia, né? Saindo um pouquinho sobre até mesmo o lado mais corporativo, que nós Uhum. vamos chegar lá, é exatamente essa discussão que tem hoje em dia sobre a privacidade, né? Até fizemos um podcast semana passada, com o Fernando, e a gente até comentou sobre isso, né? A questão do anonimato que as pessoas querem ter nas redes sociais, na internet como um todo, que sinceramente eu, na minha opinião, acho que anonimato não deveria existir, né? Mas por outro lado, a gente vê uma dúvida, né, que paira sobre o mau uso dos nossos dados pelas big techs, pelas empresas que têm o controle dessas informações de forma ali do uso e monetização sobre esses serviços, né, sobre os dados. Isso está indo em linha também porque a gente sabe que não existe almoço de graça. Se você tem um LinkedIn, se você tem um Facebook, se você tem um Instagram, se você tem um TikTok, você tem tantas redes sociais que ali te entregam um serviço que até de uma boa qualidade, né? É natural que eles estão fazendo dinheiro de alguma forma, né? Como, na sua opinião, você acha que deveria regular esse mercado? Assim, o que você pensa sobre isso? Perfeito. Ótima pergunta, viu? Porque esse é um assunto que me interessa bastante. Falar sobre como as big techs, como essas grandes empresas de tecnologia, elas utilizam dos nossos dados, utilizam das nossas informações. De fato, o serviço não é de graça. É, Não existe almoço de graça. Eles estão oferecendo um serviço para enriquecer com os nossos dados, né? Eles utilizam das nossas informações, seja das informações que a gente fornece mesmo, ou seja das informações que eles conseguem capturar através do nosso comportamento, da utilização da plataforma, ou até mesmo informações do próprio celular, se a gente ficou muito tempo ali no vídeo ou não, se a gente olhou para determinado local do celular, isso também é capturado pela câmera. O que a gente falou também é escutado. E, enfim, é um desafio gigante, porque pensando no, como você disse também, do anonimato, a gente tem dois pontos, né, dois pesos aí que são complicados de trabalhar. Porque se a gente pensa, tudo bem, então não existe então a privacidade, a gente vai trabalhar ali com anonimato. Talvez a gente justifique crimes, sim. né? Talvez a gente facilite crimes. Por um outro lado, de fato, a gente perdeu totalmente a privacidade. Hoje não existe mais a privacidade dentro da internet em si. Antigamente, né, eu costumo dizer, fazer esse paralelo como era antigamente, a gente tinha nosso álbum de fotos físico e a gente chamava nossos amigos ou familiares para ver a nossa foto da formatura e tudo mais em casa. Ok, ou seja, num ambiente controlado, a gente só tem nossos amigos, nossos familiares para verem nossas fotos. Hoje não, as nossas fotos estão expostas na rua para qualquer um ver. Uhum. Então, há uma complicação muito grande o como essas big techs, essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia utilizam nossos dados. Porque a gente não tem exatamente o controle do Sobre o que acontece. como eles utilizam essas informações e geralmente é uma forma prejudicial para nós. Porque quando a gente pensa, eles estão enriquecendo com as nossas informações, ou seja, eles estão utilizando essas informações para vender produtos. Sim. Vende para outras empresas, para que essas empresas consigam influenciar compras, geralmente assim, para que a gente consiga, para que a gente compre produtos dessas empresas, porque a Big Tech ela conhece tanto sobre nós que fica muito fácil de influenciar uma determinada compra. Eu costumo dizer muito sobre, eu li um livro, Poder da Privacidade, que é um livro muito, muito legal, que fala justamente sobre a economia da informação. Uhum. E o que a gente vê hoje, o que a gente vive hoje. A gente já não. Hoje os dados são o novo Novo petróleo, né? petróleo. Isso é dito bastante porque justamente hoje a informação vale mais do que dinheiro. Você ter acesso ao conhecer a pessoa, você consegue influenciar. Então vem daí a economia da informação, a economia da intenção, é o que a gente já está vivendo hoje, por exemplo, que é aquela falsa sensação de que você está sendo escutado.
É. E o uso dessas informações, né, Sidney, a gente vê que ela já produziu, quem sabe usar essas plataformas de forma eficiente, né, que se dedicou a isso, formou já alguns ou bastante milionários e bilionários, né, Exato. como influenciadores, como vendedores digitais, como provedores de serviços digitais, né? A gente vê aí no Brasil mesmo muitos milionários, jovens milionários, inclusive, né, pessoas muito jovens ficaram milionárias com isso, né? Então, assim, existe uma economia ali muito forte, né? Exatamente. Mas aí a gente tem essa questão, né? Você acredita que em algum momento, porque a gente tem também um problema jurisdicional, né? Então, você vê o Facebook é americano, o TikTok chinês, e enfim, você tem uma legislação, eventualmente de privacidade LGPD, que não consegue dizer o que vai acontecer com, eventualmente, o TikTok, né? Exato. Então, assim, eu acho que talvez a gente precise em algum momento parar a sociedade como um todo para debater isso de forma global, né? Poxa, nós vamos querer ficar anônimo? Não é possível, né? Porque a segurança exige o não anonimato. Mas, por outro lado, nós queremos ter a certeza que meus dados não vão ser utilizados se assim eu não permitir. Se Exato. eu dizer, eu não quero que meu comportamento seja ali Seja seja monitorado. monitorado. Eu Uhum. não quero isso. Eu quero ficar anônimo e nesse sentido, né, do meu comportamento, dos meus hábitos de consumo. Eu não quero ser monitorado nesse sentido, né? Eu não vejo que a solução seria trazer para o anonimato em si, mas sim você ter um controle do que essas empresas estão utilizando os nossos dados, do porquê estão sendo utilizados. Que é justamente isso que a LGPD Diz, né? ela tenta trazer. Transparência, A né? transparência, exatamente. Os dados estão sendo utilizados para quê? Por quanto tempo? Eles estão sendo compartilhados com outras empresas ou não? Enfim, quais são os motivos, as finalidades e deixar isso claro, deixar isso transparente para o usuário, né? Para o dono, o titular dos dados, né? Como a LGPD lá traz. Eu acho que é por esse caminho.